Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo bom? Pode falar. Desculpa interrompendo meu amigo. Estamos ao vivo aqui no estúdio do André Comaru. E tá dando retorno aqui, produção, tá dando retorno. Baixa aí o som. Estamos ao vivo. São pontualmente 19 horas. Vamos começar então o nosso Easy Talks número 6. Temos aqui a presença do nosso ilustre amigo Matheus Aredes da Brawl Academy. E a gente convidou ele para falar sobre dicas de como montar uma receita de maneira eficaz no Beersmith. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, Fabrício? Muito obrigado pelo convite aqui, né? Então, obrigado pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre a elaboração de receitas. E estamos aqui no 6º Easy Talk já, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por trazer esse conteúdo gratuito, né, para o cervejeiro. Isso é de extrema valia. Espero que todas as pessoas que eu passei hoje o link estão assistindo aí a gente. Tem gente que falou assim, eu moro em São Paulo, eu vou ver pelo trânsito. Espero que vocês consigam assistir, né? Espero contribuir um pouquinho para a elaboração de receitas. E a gente está aqui com o pessoal de apoio, tá o Leandro, né, que trabalha com a gente na Easy Brew. A Gabriela Miller veio prestigiar a gente aqui também da Levtech. Tá o André Comaru ali também, o Júnior, todo mundo no apoio. Então vocês podem fazer perguntas ao vivo ali, que o Leandro vai estar mediando. O que ele puder responder, ele já vai respondendo online. E o que vier aí para alguma dúvida, a gente passa para o Matheus. Outra coisa bacana também que a gente vai ter, se vocês conseguirem ficar até o fim, né? A gente está programado ficar aqui até 60 minutos, até umas 20 horas. Se precisar prolongar um pouquinho mais, a gente vai prolongar. E no final da transmissão a gente vai lançar o nosso curso oficial, em parceria com a Brawl Academy, Easy Brew e Brawl Academy, curso oficial básico de como fazer cerveja artesanal em casa. Tá? A gente fez uma abraçagem com a Easy Brew K30, lá em São Paulo, e a gente tem os módulos de como programar o equipamento, como fazer a filtragem, enfim. É o processo completo da abraçagem com uma Easy Brew. Beleza? Então vou começar aqui o nosso Easy Talks fazendo uma pergunta para o Matheus. Matheus, qual que é, na sua opinião aí, você tem uma experiência bastante grande aí, estudou na Alemanha, né, fez mestre cervejeiro, dá cursos no Brasil inteiro e presta consultoria também nessa área de elaboração de receita. Sim. Qual que seria a principal dica aí para passar para o pessoal que está assistindo a gente aí em casa sobre como montar uma receita de maneira eficaz? Fabrício, essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu costumo falar em todos os meus cursos que o cervejeiro, ele costuma primeiro dominando a ciência para depois dominar a arte. A gente aprende primeiro o que a beta, o que a alfa-amilase faz, como trabalhar rampas de temperatura, como fazer que a gente zere todo o amido, né? Como fazer uma boa lupulagem, técnicas de lupulagem, calcular a eficiência, calcular ABV. Então tudo que é mais palpável é mais fácil de a gente aprender. Na evolução normal do cervejeiro, a gente acaba aprendendo a ciência primeiro e depois a gente vai aprender a arte. Então eu costumo dizer em todos os meus cursos de receita que aprender a arte é o último passo da evolução do cervejeiro. Para você ter uma ideia, no curso que eu fiz na Alemanha, o curso na VLB, é um curso extremamente ciência. A gente não aprendeu tanto essa arte de fazer receitas. Uma das grandes dicas que eu dou para todo mundo é o seguinte: eu analiso os meus insumos desde o começo. Como um bom cozinheiro, desde o começo eu prestei bastante atenção nisso, é o seguinte: todos os bons cozinheiros falam o seguinte, o segredo da boa receita, do sucesso, né, que você vai ter no seu prato, na sua receita no caso, é a boa escolha dos ingredientes. Então entender, conhecer o sabor de cada um dos ingredientes, e aí a gente está falando, né, de malte, lúpulo, conhecer as variedades de lúpulo, conhecer os tipos de malte, cada sabor que cada um deles tem, é fundamental para a gente conseguir fazer uma boa receita. E como que a gente vai aprender isso? Eu achei muito interessante que desde o começo, né, desde a minha primeira cerveja, eu como todo o malte e todo o lúpulo também. Que eu faço a cerveja. Por que isso é importante? Porque você vai lá, você experimenta, você conhece o sabor do ingrediente que você vai utilizar
E aí depois, quando você vai tomar essa cerveja que ela está envasada, você vai identificar aquele sabor e vai falar, ah, este sabor que eu estou sentindo na minha cerveja pronta vem do malte, vem do lúpulo ou vem da levedura. A levedura é um pouco mais difícil. Adoro cervejas belgas, o que eu fazia era um mosto só, dividia em 4 baldes de 5 litros, ia lá e ia jogando levedura diferente, para conseguir sentir um pouco do perfil de cada levedura. Bacana. E eu fiz muito disso, entender os sabores dos ingredientes é um negócio que a gente toma um certo tempo. Depois que a gente sabe, entende qual que é o sabor dos ingredientes, a gente precisa conhecer os estilos. Como que eu vou colocar uma cerveja num concurso, num determinado estilo, sem saber as características desse estilo? Então eu preciso saber como que o estilo é, fazer talvez um curso de sommelier ou tomar cerveja bastante mesmo, né? Depende de uma certa litragem que a gente tem, a gente acaba conhecendo um pouquinho melhor, né, os estilos de cerveja. E aí eu posso aplicar o insumo correto para conseguir chegar num determinado estilo. Então realmente é um caminho longo. Eu posso dizer que a partir de 3 anos que eu estava fazendo cerveja em casa já, que eu comecei a ter um pouco mais de noção de como usar bem os ingredientes, como entender os sabores da cerveja para conseguir elaborar uma boa receita. É um longo caminho. A gente tenta nos cursos de receita dar algumas dicas. Quais são os erros básicos? E a gente vai falar bastante aqui no nosso curso, no nosso workshop hoje aqui, de algumas dicas básicas, alguns erros básicos. Por exemplo, a gente tem uma Red Ale aqui, um erro básico é colocar só malte base e só cara Red e faltar um malte com complexidade de caramelo. Vamos estressar isso bastante aqui, né, e dar algumas dicas que são erros básicos que as pessoas acabam cometendo. Então seria, no caso, você pensar no que você quer lá na frente e vir fazer um caminho inverso. Bom, para eu ter aquele resultado esperado, vamos pensar em qual levedura usar. Exato. Aí definiu a levedura, qual o perfil de malte que eu vou usar. E aí de lúpulo. Então fazer o caminho inverso para depois montar a receita. Fazer o caminho inverso, exatamente. Mas essa dica é fantástica, de experimentar os sabores. Experimentar todos os... E tentar identificar isso lá depois, né? E tentar identificar depois. Treino, né? Tentativa e erro. Tentativa e erro, demais. Muita tentativa e erro e batendo cabeça também. Eu lembro das primeiras receitas que eu fiz na minha vida. Cara, completamente sem pé nem cabeça. Eu estava tentando acertar alguma coisa e eu errava por muito, assim. Cerveja ficava boa, mas eu errava o meu objetivo. Exatamente. E aí você vai errando, você realmente vai errando e aos poucos a gente consegue começar a aperfeiçoar então, isso. Então vamos facilitar a vida do pessoal lá em casa vamos abreviar esse sofrimento. Então, eu ia te convidar agora, Matheus, para a gente fazer abrir o Beersmith, aí abrir na tela. E vamos pegar uma receita dessas que você já deixou preparada para falar um pouquinho de como montar ela. Qual que você prefere aí começar? Bem, vamos começar. A gente fez uma relação, então venham comigo na tela agora para a gente olhar um pouco da tela do Beersmith, tá? Esse é um curso de receitas que a gente vai falar não só do uso dos ingredientes, mas vamos falar um pouco também de como trabalhar com o nosso software. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer no software é o seguinte, é configurar o equipamento. Configurando o equipamento, eu não vou falar das configurações básicas do equipamento, eu vou falar de algumas configurações um pouco mais avançadas que poucas pessoas conhecem. Mas as pessoas que já assistiram os vídeos que a gente gravou no site da Brau Academy, de como regular o amargor e como regular o álcool, a gente consegue fazer uma melhor correção, né, do amargor e do álcool. E eu queria pedir para a produção colocar aqui para a gente o link do Brautech, né? É um local onde que vocês podem ter acesso aos vídeos, a 2 vídeos. Se você fizer inscrição ali no site da Brautech, no site da Brau Academy, você recebe um e-mail automático com 2 vídeos. O primeiro é por que a gente faz a correção, a gente coloca 12 minutos aqui
e clica nessa caixinha para calcular o amargor do Ripple. Então o primeiro passo é regular aqui o amargor. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê dos 12 minutos e o porquê de clicar nessa caixinha. Acompanhem comigo. Tem uma segunda correção a ser feita, que a gente vai em opções, avançado, e por padrão o Beersmith deixa essa caixinha checada. A gente tira essa caixinha. Essa caixinha diz o quê? Diz que o Beersmith usa as temperaturas de mostura para calcular a FG. Só que ele faz isso de uma forma errada. A gente tira a caixinha, dá OK, e agora sim a gente consegue começar a fazer a nossa receita. Então, fazendo essas duas coisas, a gente começa então a elaborar a nossa receita. Saiba melhor, né, nos 2 vídeos que a gente tem ali no site da Brautec. A primeira coisa é o seguinte: a gente vai elaborar uma receita. A receita que a gente selecionou aqui é a Triple, a Belgian Triple. A primeira coisa que a gente faz é vir aqui nessa caixa e digitar Triple. Seleciono o estilo Belgian Triple e dou OK. Como eu já tinha selecionado, né, aqui segue a receita da Belgian Triple. Então o Beersmith carrega para a gente, como a gente pode ver aqui, as características do estilo. Características quantitativas, não qualitativas. Características quantitativas de como? Qual que tem que ser a OG da cerveja, qual que tem que ser a faixa de amargor da cerveja, qual que tem que ser a cor e qual que tem que ser o álcool, né, desse estilo. As qualitativas também estão escritas lá no site no BJCP, no guia do BJCP. E a gente precisa ter tomado algumas triples também para ter alguma noção de qual que é o perfil sensorial dessa triple. Bem, a primeira coisa que a gente tem que considerar, um erro grave que acontece na elaboração de uma triple é deixar ela muito escura, usando 100% malte. Se eu utilizar 100% malte, eu vou acabar deixando essa cerveja muito escura. Porque 100% malte eu vou bater aqui no limite de cor. Repare então que eu estou dentro da faixa, eu estou exatamente no meio da faixa de cor. Eu só consigo isso se eu utilizar açúcar de cozinha. O açúcar de cozinha ele vai aumentar o teor alcoólico, mas ele não vai aumentar a cor da minha cerveja. Então eu consigo fazer uma cerveja clara, né, com uma graduação alcoólica maior. Esta mesma técnica, esse mesmo problema acontece com o estilo Strong Golden Ale, que é um estilo também com uma graduação alcoólica alto e é uma cerveja clara também. A Strong Golden Ale chega a 8,5%, 9,5% de álcool, até mais do que a Triple. Então a primeira pegadinha é o seguinte: é realmente deixar a lei de pureza de lado, né? Deixar de ser puritano e realmente utilizar um açúcar de cozinha. Ah, mas o Candy Sugar? Candy Sugar só se for aquele extremamente claro. O Candy Sugar escuro vai dar cor escura na cerveja. Então o primeiro grande desafio é esse. É realmente colocar ali um açúcar para deixar essa cerveja clara e subir o álcool. O segundo desafio, Triple, eu vou confessar para vocês que é um dos estilos que eu mais demorei para fazer. O segundo desafio é dar a complexidade de fermentação que essa cerveja requer. E a gente só chega nisso se a gente usa uma levedura específica de Triple, né, que dá uma complexidade não só de esterificado, mas dá uma complexidade fenólica também. E na hora de fermentar essa cerveja, para ter toda esta complexidade, a gente tem que fermentar numa temperatura mais elevada. A gente tem que fermentar essa cerveja de 24 a 26 graus, porque com isso a gente vai ter uma complexidade maior de éster e uma complexidade de fenol também. Então a gente vai conseguir ter essa complexidade com a temperatura de fermentação também.
Tem muita gente que acaba achando estranho, nossa, mas eu vou dar álcool superior, eu vou dar acetona, eu vou criar um monte de off-flavor se eu fermentar nessa temperatura essa temperatura mais alta, né? Mas como a levedura é uma levedura mais frutada, nessas temperaturas mais altas, o que ela vai gerar vai ser sim a complexidade. A complexidade de ésteres e a complexidade de fenóis também. Bacana. Então, as duas grandes dicas são a cor. Para a gente chegar na cor, a gente tem que usar açúcar e a gente tem que usar também uma levedura que dá essa complexidade toda e fermentar numa temperatura de alta. A gente usou aqui o Malt Pilsen, então olhando um pouco da tela, a gente usou o Malt Pilsen numa proporção aqui de quase 65% de todos os fermentáveis aqui é o Malt Pilsen. Eu peguei um outro malte base que é um pouquinho mais adocicado do que o Malt Pilsen, que é o Viena. Algumas pessoas não usam o Viena, eu gosto de utilizar o Viena para cervejas belgas claras. Eu acho que ele levanta um pouco do corpo e dá um aspecto bem interessante aí para essa cerveja. Eu coloquei na faixa de 20%. Se só colocar esses maltes bases mais claros, eu acho que a cerveja fica um pouco simples. Já vi algumas triples que vão apenas Malt Pilsen, ou que vai Pilsen Viena, ou Pilsen e Pale Ale. O Pale Ale seria uma alternativa para o Viena também. E eu gosto de colocar um pouco de Munich. O Munich ele levanta um pouco do corpo da cerveja, ele dá uma certa cremosidade, ele enche um pouco mais o palato, ele é um malte mais complexo, ele também é um malte base, mas ele é mais complexo do que o Pilsen e do que o Viena. Então a gente consegue deixar essa cerveja mais interessante com o Munich. Uma alternativa ao Munich para mim poderia ser o malte Abbey, um Abbey, por exemplo. Poderia ser um pouquinho de biscuit também, que eu acho que seria interessante. Mas eu acabei escolhendo o Munich. O Munich talvez seja um malte mais fácil de a gente encontrar. Quanto de açúcar? Se a gente exagerar demais no açúcar, a gente pode ter uma sensação de álcool muito forte. Uma sensação de álcool, um aroma de álcool, um sabor de álcool muito forte, que a gente não quer nessa cerveja. Na hora que a gente toma a tripa, a gente sente o álcool evidente, mas esse álcool não pode ser excessivo, ele não pode ser demais para que incomode, né? Não pode ter um caráter solvente também, ele tem que ser um álcool leve. Eu limito aí então a quantidade de açúcar em no máximo 12, 13, 14% no máximo. Aqui a gente colocou 11% de açúcar de mesa, tá? Para não deixar esse álcool tão evidente, porque o açúcar de mesa ele é 99,9% fermentável. O que ele está dando para a nossa cerveja é só álcool. Ao contrário do malte, por exemplo, o malte é 62% fermentável. Então, se eu estou fazendo uma cerveja puro malte, 62% desses açúcares vão gerar álcool, mas o restante ali, 38% dos outros, que são as outras substâncias de mais açúcares, né? Proteínas, minerais, enfim, vão suportar o sabor do álcool. Matheus, Então, o pessoal está perguntando em casa aqui se esse álcool de mesa é o álcool refinado, aquele álcool branco. O açúcar de mesa é o açúcar refinado, pode ser o refinado, pode ser o cristal, não tem problema, é o açúcar branco mesmo que a gente usa em casa. É exatamente ele, não tem nenhuma restrição contra o cristal ou refinado. Alternativamente ao açúcar de mesa, poderia ser até uma raimaltose. A raimaltose é clara também. E a raimaltose ela não é 100% fermentável, ela é 70% ou 80% fermentável. Ela teria aí uma outra quantidade de proteínas e demais açúcares que suportariam um pouquinho do sabor do álcool também. Então, mas pode ser um açúcar mesmo, normal, não precisa ir atrás da raimaltose, é difícil de encontrar, a gente tem que ir numa brew shop, né, para tentar achar, e a raimaltose ela é até mais cara do que o próprio malte. Bom, eu falei de malte, né, a água, como que eu trabalharia a água aqui nessa cerveja? Eu trabalharia um pouco mais o cloreto.
eu trabalharia um pouco mais o cloreto. Eu faria, o meu target da minha água aqui seria talvez 100, 120 ppm de cloreto, né, no máximo. Colocaria de sulfato por volta de 60 a 80 ppm. O cálcio eu deixaria numa faixa baixa por volta de 80 ppm de cálcio e o magnésio por volta de uns 20, 30 ppm de magnésio. Então falei do malte, falei da água, falei da fermentação, faltou a lupulagem. Qual que é a lupulagem da escola belga em geral? É a lupulagem alemã, a gente utiliza muito os maltes alemães. Eu aqui particularmente coloquei o Tettnanger, coloquei o Tettnanger a 60 minutos, que é para dar amargor, e coloquei uma adição de final de fervura a 15 minutos. Eu não colocaria lúpulo a 0 minutos, porque uma adição a 0 minutos começaria a dar aroma de lúpulo nessa cerveja. Começaria a dar um pouco de frescor de lúpulo. Não é o que a gente quer para esse estilo. A gente quer uma cerveja onde que predomine realmente o malte e a fermentação mais do que o malte. O amargor ele vem aí como uma característica secundária, né? Sem ficar muito evidente. Eu acho que eu tentei abordar tudo que eu consegui sobre a Triple, né? Foi até um pouco demais. Eu acho que as próximas receitas a gente até vai um pouquinho mais rápido, que a gente preparou 6 receitas hoje. Né? Então, as receitas vão estar disponíveis, né, a partir de amanhã, num link que a gente vai passar ali mais para frente. Então, mas produção, pode colocar o link que vocês podem se inscrever. No site da Brau Academy tem um formulário pequeno que você coloca o nome e seu e-mail. E aí, em 2 dias úteis, a gente deve enviar todas essas receitas aí para vocês. Tanto o arquivo Beersmith e um arquivo PDF também, para quem não tem o Beersmith também, né? Poder executar essas receitas. Todas elas estão em 20 litros, né? Então a gente vai disponibilizar, é só preencher o formulário aí no nosso site da Brau Academy, caiu o e-mail pra gente, dá um tempinho pra gente responder, em 2 dias úteis a gente responde, mas vamos mandar para todo mundo então as receitas para ninguém ter que ficar desesperado em querer anotar. Acompanha mais o raciocínio, né? E aproveita um pouco mais a palestra. Matheus, dá para mostrar para o pessoal de casa como converter a receita de 20 para um volume, por exemplo, de 60 litros? Então vamos lá, produção, vamos voltar à tela do Beersmith então. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para redimensionar a receita. Vocês podem ver aqui então que essa receita ela foi feita para 20 litros. E aí, por exemplo, a gente comprou, né, a K60, né? E a gente precisa fazer 60 litros, né? Uma máquina muito boa da EasyBrew. Então eu venho aqui em redimensionar a receita. E Fabrício, qual que é a eficiência da K60? Sem lavar o malte 75, lavando o malte passa de 90%. Vamos colocar então aqui 90%, que talvez seja a eficiência dessa nossa abraçagem. Altero a eficiência, altero o volume da minha receita. E aí, eu clicando em OK, eu tenho o novo cálculo aí das quantidades de malte, das quantidades de lúpulo, quantidade de levedura e também o açúcar, né? O Beersmith ele recalcula tudo isso para manter a OG, o álcool, a cor e o IBU que eu fiz na receita de 20 litros. Então, essa é uma função que a gente usa bastante também no Beersmith. Vamos aproveitar aqui e falar da próxima receita, que é uma Red Ale. Vamos abrir aqui a Red Ale. O principal... Da escola inglesa, né? Da escola inglesa, exatamente. Vamos falar então do estilo Red Ale. A Red Ale, o principal erro da Red Ale é o seguinte. Muitas pessoas esquecem de usar um malte com um caramelizado mais escuro. As pessoas acabam usando muito malte mais claro. Então, usa, por exemplo, aí um Pale Ale como base e aí usa um malte avermelhado como Cara Red. Para deixar a cerveja avermelhada, a gente tem algumas opções de malte. O primeiro que é o Cara Red. O Cara Red dá uma opção, dá um sabor caramelizado intenso. Mas eu tenho uma alternativa ao Cara Red que é a melanoidina. A melanoidina dá um caramelizado menos intenso. Ele contém as substâncias melanoidinas que são provenientes de proteínas
e que dá uma textura um pouco mais cremosa para essa cerveja, né? Então, se eu quiser deixar um pouco mais complexa, eu posso usar um cara Red e um pouco de melanoidina. Uma terceira alternativa seria talvez o cara Amber. O cara Amber também é um malte que dá um pouco de cremosidade, tem um pouco de melanoidinas também. Tá? Então, a gente escolhe primeiro o malte base, a gente escolhe ou o malte Pilsen, se a gente quer ela mais leve, mais refrescante, ou a gente escolhe um Pale Ale, se a gente quer ela mais encorpada, mais adocicada. O segundo passo vai ser escolher um malte avermelhado. E a gente escolhe algum desses 3 maltes avermelhados que eu falei. Tenho que colocar eles numa proporção de 10-12% para que a tonalidade vermelha venha, né, fique em evidência. Se a gente parar por aí que está o grande erro da maioria das elaborações de receitas de Red Ale. Se eu parar por aí, eu tenho apenas um caramelizado simples, que vem do Red Ale, que vem da melanoidina, que vem do cara Amber. Tá faltando um malte com um caramelizado mais escuro, com uma cor mais escura, como um cara Munique, como um cara Aroma, que são os caramelizados mais intensos que tem, que vão dar uma complexidade de caramelo nessa minha Red Ale. E sem isso, a cerveja fica fora do estilo. É um erro as pessoas falarem que eu posso fazer uma Red Ale 100% com o malte Red X, Red X da Best Malts. O malte Red X ele é excelente, ele dá uma cremosidade, ele é muito interessante, mas se eu usar 100% desse malte, a cerveja fica com 0 de complexidade. O maior erro é não dar complexidade numa Red Ale. E essa complexidade, então, produção, vamos voltar para a tela do Beersmith. Vamos olhar o que a gente fez da receita aqui, então. A gente escolheu o malte Pale Ale para deixar ela mais interessante, mais adocicada, mais encorpada. A gente escolheu 2 maltes para dar o avermelhado nela, que é o cara Amber e o cara Red. Então eu coloquei aqui 11% dos dois. Essa cerveja vai ficar até um pouco mais adocicada do que o estilo original tá? Mas eu coloquei os dois porque o brasileiro ele realmente gosta das coisas um pouquinho mais encorpadas. Então a gente colocou aqui esses 2 maltes e o malte para dar complexidade foi o cara Aroma, por volta de 5%. Se eu colocasse o cara Munique, eu poderia colocar por volta dos seus 10% mais ou menos, de 7 a 10%. A coloração dessa cerveja ficou avermelhada. Eu optei por uma lupulagem aqui inglesa, que é o Fuggles. O Fuggles dá um terroso muito interessante, colocando Fuggles a 60 e uma adição de Fuggles a 10 minutos vai dar um temperinho ali na nossa cerveja, né? Vai deixar ela com um terroso assim de leve, combina com o torrado, com esse caramelizado que a gente está falando aqui da Red Ale. E levedura, a gente tem 2 opções de levedura. A gente tem as leveduras mais neutras e as leveduras mais frutadas. Eu optei por usar uma levedura mais neutra. Eu acho que a levedura mais neutra acaba deixando mais evidente essa complexidade de malte caramelizado que essa cerveja tem. Eu gosto mais de usar essas leveduras mais neutras. Olhando então um pouco sobre a graduação alcoólica, o estilo originário ele vai até 5%. Então a gente pode olhar que o guia de estilos vai até 5%. É um outro grande erro do brasileiro fazer essa cerveja com mais de 5% e fazer ela com uma cor quase amarronzada, se não marrom. Na hora que você submete essa cerveja para um concurso, vai ser reprovada por conta da cor e por conta do álcool. Então, um grande erro também é deixar essa cerveja doce demais, deixar essa cerveja escura demais e alcoólica demais. Então, aqui a gente vê muito disso também, cerveja muito intensa. A Red Ale, na sua origem, ela é uma cerveja leve, porém complexa. É difícil fazer isso, leve e complexa ao mesmo tempo. Ela tem que ter um certo drinkability, ela tem que ser um pouco refrescante também. Não adianta ela ser muito doce. Se ela for muito doce, acaba também tirando o drinkability, saindo um pouco do estilo dessa cerveja.
Bom, falamos do segundo estilo então, que é a Red Ale. E água? O que a gente podia Água. adicionar de sais aí para fazer essa receita? Estávamos esquecendo da água, né? O que eu faria com a água dessa cerveja? O cálcio, eu pensaria, subiria o cálcio um pouquinho para 100. A receita anterior foi por volta de 80. Eu colocaria por volta de 100 ppm de cálcio. Colocaria 30 de magnésio. Deixaria aí mais para o cloreto. Eu colocaria por volta de 100, 120 de cloreto. E o amargor dessa cerveja, ele não tem que sobressair ao malte, mas ele tem que ficar ali no retrogosto evidente. Eu deixaria esse cloreto por volta de 70, o sulfato por volta de 70, 80. Legal. Legal. Para tentar deixar ela um pouco redonda, né? Show de bola. Pode falar. Malte torrado na Red Ale. Cevada torrada ou malte torrado? O que você acha, Matheus? Tem uma pergunta então aqui da internet, né? Se a gente poderia utilizar malte torrado numa Red Ale. Cevada torrada. Cevada torrada ou malte torrado, o uso seria o mesmo. Qual que é o uso de malte torrado em pequenas quantidades? A gente pode utilizar cevada ou malte torrado em até 1%, 1,2% do total dos grãos para apenas subir a cor da cerveja sem dar uma característica de torrado muito intenso. Se essa cerveja Red Ale ela tiver um pouquinho ela tiver evidente ali o torrado, o café, a cerveja está descaracterizada. Então algumas versões da Red Ale realmente utilizam um pouco de malte torrado ou cevada torrada para subir a cor. Se eu utilizar, eu utilizaria por volta de 0,8%, no máximo 1% numa Red Ale. Tá? Correndo o risco de passar um gostinho de café para a cerveja. Correndo o risco de passar um gostinho de café para a cerveja. Então eu ficaria no nível um pouco mais baixo, 0,7%, 0,8% do total de grãos. Utilizando esse malte torrado, eu vou ter que reduzir um pouco do caramelo dessa cerveja, porque senão a cor passa. Não dá para usar um cararoma, que nem a gente usou na receita, e usar um malte torrado também. Se usar demais o cararoma, dá um gostinho de café também, ele puxa um pouquinho, né? Vai dar também. Vai dar também. Legal, mas bacana. Muito interessante, boa pergunta. Aí do pessoal. Vamos pro próximo estilo, vamos pro terceiro estilo aqui então. O próximo estilo é um estilo que a gente está começando a desenvolver bastante hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a New England IPA. Qual que é o conceito da New England IPA? A New England IPA, ela é uma cerveja em que procurou-se subir o sensorial, o sabor dos outros ingredientes da IPA também. O lúpulo ainda prevalece, mas a gente está subindo também um pouco de perfil de fermentação, um pouco de malte. Então a gente usa um pouco de trigo aí também, a gente usa um pouco de aveia para deixar a cerveja com corpo, com uma base mais pesada, mais encorpada, né? E a gente acaba utilizando uma levedura ale que é um pouco mais frutada e fermentando ela a 20, 22 graus, que é para dar um leve frutado. Mas não pense que vai ter um frutado tipo banana, não vai ter um frutado de escola belga e muito menos fenol. Fenol é zero, né? É um estilo que vai ter, lógico que a lupulagem sobressaindo nessa história toda, né? E a lupulagem aqui ela é 100% americana. Vamos ir na tela do Beersmith aqui para a gente olhar. Eu utilizei aqui então Pale Ale como base. Pale Ale é melhor do que Pilsen nessa composição, porque se a intenção é deixar essa base um pouco mais pesada, eu vou utilizar Pale Ale. Eu vou utilizar uma quantidade relativamente alta de trigo aqui, 30%, 40% de trigo. No caso, a gente pôs por volta de 35%. A finalidade do trigo aqui é aumentar um pouco do maltado dessa cerveja. Não é o trigo que dá o aroma de banana na cerveja, é a levedura, né? Então essa cerveja não vai ter esse esterificado de banana, vai ter apenas uma base mais interessante, vai ter uma base mais complexa. Além do trigo, a gente vai dar um pouquinho de aveia para ela.
Eu costumo usar entre 10, 12, aqui a gente colocou até um pouco mais, quase 14% de aveia. A aveia dá uma certa oleosidade, cremosidade para a cerveja, né? E eu gosto bastante da aveia, que deixa essa cerveja um pouco mais cremosa. Bem, a base é essa, e aí um dos segredos dessa cerveja é a lupulagem. Na verdade, como deixar essa cerveja boa, vai ser realmente a lupulagem dela. A harmonia da lupulagem, principalmente, é um dos principais pontos para essa cerveja. Então a gente vai usar lúpulos aí americanos de primeira categoria, né? São lúpulos realmente limpos e que dão um perfil bem frutado para essa cerveja, que vão dar uma característica muito interessante para ela. Eu tenho 2 lúpulos que eu realmente gosto muito aí, que é o Citra e o Mosaic. O Citra, ele, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele não dá aroma de limão, ele dá um cítrico, mais puxado por uma tangerina, por uma lichia, mais puxado por um maracujá, para uma lichia e até para uma manga, do que para limão especificamente. Então ele dá esse composto aí de frutas tropicais. E o Mosaic, para mim, ele é o que mais tem um aroma de tangerina e laranja mais intenso, né? Verdade. Eu sinto demais a laranja doce, um aroma e um sabor de laranja doce, utilizando o Mosaic. Os dois casam muito bem, é uma lupulagem então que casa muito bem, os 2 lúpulos juntos. A gente usa aqui uma técnica de lupulagem, sem entrar demais em técnica de lupulagem, mas a gente usa uma técnica de lupulagem que nos meus cursos eu chamo ela de hop bursting. Hop bursting é a adição apenas no final da fervura. Então a gente intensifica a lupulagem, aumenta a quantidade de lúpulo e vai adicionar, no caso da nossa receita, lúpulo a partir dos últimos 15 minutos finais de fervura. Então a primeira adição de lúpulo vai ser 15 minutos antes do término da fervura. Vou ferver por 60 minutos aqui para eliminar DMS, para coagular proteínas, para coagular polifenóis, deixar a cerveja limpa, né, sem DMS e formar bastante trube. Formei trube, vou adicionar essa lupulagem aí, então a partir dos últimos 15 minutos finais. A intenção dessa técnica de lupulagem, de hop bursting, é intensificar bastante o aroma e o sabor e o frescor de lúpulo que a gente tem nessa cerveja. Então, olhando aqui na tela, a primeira lupulagem ela começa em 15 minutos e aí depois em 10 minutos eu vou adicionar Citra e Mosaic numa quantidade aqui de 20 gramas cada uma, e depois essa cerveja vai precisar de uma quantidade boa de dry hop. Eu estou adicionando 50 gramas de Citra e 50 de Mosaic no final da fermentação. Então eu estou fazendo 2 dry hops aqui. O primeiro dry hop terminou a fermentação, parou de borbulhar o airlock, eu vou lá e jogo a primeira lupulagem. Jogo a primeira lupulagem na temperatura de fermentação, por volta aí dos seus 20 graus. Fermentaria essa cerveja entre 20 e 22 graus. Junto com o lúpulo. O lúpulo eu adiciono depois da atividade da levedura. Então eu vou ter uns 5 a 7 dias de atividade de levedura, adiciono a lupulagem na mesma temperatura de fermentação, mantenho nessa temperatura por 5 dias e aí depois eu baixo para 0 graus, 0 ou 1 grau para maturar, para dar uma limpada nessa cerveja. E neste momento eu adiciono o segundo dry hop. Um dry hop a quente e um dry hop a frio vai trazer perfis sensoriais de lúpulo distintos, vai deixar essa cerveja mais complexa. Lógico que a extração maior de óleos essenciais vai ser numa temperatura mais alta, vai ser a 20 e 22 graus. Mas na temperatura de maturação por volta de 0 graus a gente tem uma boa extração também. Para fazer essa cerveja a gente precisa de uma cepa chamada Vermont ou Conan, porque essa cerveja ela também, o apelido dela é Juicy, né? Juicy porque lembra suco de laranja, e ela tem uma cor bem alaranjada e uma turbidez, né, bem leitosa, assim como um suco de laranja.
Sem essa levedura, eu vou ter uma cerveja muito mais limpa, sem turbidez. E eu vou acabar até desclassificando ela, descaracterizando ela. Eu preciso de uma levedura que não flocula facilmente, como é a Vermont e como é a Conan. Não tentem usar a levedura de Weiss aqui nessa cerveja, porque realmente não cabe, não tem sentido usar esse tipo de levedura aqui. Será que eu consegui falar todos os aspectos sobre Quantas gramas por litro está dando ali mais ou menos, Matheus? De dry hop eu coloquei 200 gramas, dividido por 20 litros eu coloquei 10 gramas por litro. E para o amargor, na verdade é sabor, né? Nos 15 minutos finais está dando... Exatamente, eu coloquei aqui 52 IBUs. A minha lupulagem toda está dando 52 IBUs. Essa é uma cerveja que a gente precisa fazer aquela regulagem de amargor que a gente viu no começo do workshop, né? Que é ir lá, ir dentro do equipamento, clicar naquela caixinha e colocar os 12 minutos lá. Sem isso, muita gente vai adicionar uma quantidade muito grande de lúpulo a 0 minutos e o software, por padrão, calcula 0 IBUs para qualquer adição de 0 minutos de fervura. Então essa é uma grande inconsistência que o Beersmith tem. Às vezes você pode estar tentando fazer a sua New England IPA e achar que ela tem 50 IBUs e na realidade ela tem 80. Já vi isso. E o amargor passa demais. O álcool eu estou deixando aqui por volta de 7,1 de ABV, que é uma quantidade ok, né, de álcool, né? Os estilos ficam por volta disso, 7, 7,5, né? Não é uma quantidade exagerada. Não vou usar açúcar aqui, vou fazer ela 100% malte, né? Fazer ela puro malte. E o perfil de água, o que você sugere? Perfil de água para ela, muito interessante. Cálcio eu manteria ali entre 80 e 100 ppm de cálcio, colocaria por volta de 20, 30 ppm de magnésio. Muito interessante aqui, tem pessoas que divergem um pouco, algumas pessoas fazem mais cloreto do que sulfato. Eu acho interessante equivaler os dois, fazer 1 para 1. Então, por volta aí, como é uma cerveja bem lupulada, eu colocaria 150 de cloreto e 150 de sulfato, talvez. Uma outra forma seria colocar por volta de 150 de cloreto e uns 180 de sulfato, que é para subir um pouco mais o malte, para o malte ficar ali mais evidente, né? Suportar um pouco mais o amargor. Uma grande curiosidade numa New England IPA ela oxida muito fácil. Ela oxida realmente fácil. Ela tem uma carga de malte e de lúpulo muito alta. E as proteínas e os polifenóis dessa cerveja oxidam muito rápido. Tem muito aluno nosso que falou assim, nossa, eu tinha uma cerveja linda, alaranjada, né, dourada. Ela tá marrom. Passaram-se 1 mês e meio, 2 meses, a cerveja ficou marrom. A New England IPA, de todas as cervejas lupuladas, eu acho que é a cerveja que estraga mais rápido. Primeiro o visual e depois o chulé que vai vir da lupulagem, né? Que vai acabar dando um isovalérico muito alto. Mas então repare que as New England IPA, elas escurecem muito rápido. E então muito o segredo é tomar rápido. Tomar rápido. Faz IPA pouca tem que quantidade. ser tomada fresca. Assim como as lagers, que são os dois grupos de cervejas, tanto as lupuladas e as lagers leves, né, se a gente pode chamar assim, são as cervejas que estragam mais rápido. Tomem a sua New England IPA o mais rápido possível, porque aí ela vai estar fresca. O pessoal está perguntando lá, Matheus, sobre o uso do Cincoy. O pessoal usa bastante, né, esse lúpulo. E parece que tem um probleminha que dá um cat pee, né, um cheirinho de xixi de gato, é verdade? O 5 eu já utilizei muito com o Citra. Daria para fazer essa New England IPA. No lugar do Mosaic a gente colocar o 5. O 5 ele tem um frutado, mas ele traz também um aroma leve de pinho e ele traz um resinoso bem intenso. Se você sabe o que é resinoso na cerveja, os lúpulos resinosos principais que tem por aí são Simcoe, Amarillo e Galaxy. Cuidado com o excesso do Simcoe,
Porque a New England IPA às vezes não tem um resinoso tão intenso. O resinoso intenso mesmo, ele é nas IPAs e nas Double IPAs. Mas o 5 ele cabe bem aí sim. Eu colocaria o 5 no lugar do Mosaic talvez. Que ficaria muito interessante. Então é isso. Então Mais é isso. alguma... Passamos pro próximo estilo? Vamos pro próximo? Tô falando demais? Não, tá bacana. A Tá gente bom. tá com 19, são 19 horas e 45 minutos, temos 15 minutos ainda. Eu acho que dá para falar mais um pouquinho de... Vamos pro A gente próximo tem estilo uma então. Catarina Sour, uma Riz. Vamos tentar acelerar um pouquinho esses outros estilos. Tá. E quem tiver aí ainda ao vivo, pro final a gente vai ter um cupom de desconto aí para comprar o curso básico Da Easy Brew. Exatamente. Então fiquem aí até o fim que vai ter uma surpresa para vocês. Vamos lá? Vamos falar da Catarina Sour então? Falar sobre esse estilo é um pouco complexo. Às vezes a gente pode ficar horas aqui falando de métodos de como se acidificar uma cerveja. Kettle Sour, fermentação mista, blendagem de fermentação. Então a gente tem N maneiras aí de acabar acidificando a nossa cerveja e fazer. A Catarina Sour, ela é por definição, né, um Kettle Sour. Né? Se acidifica na panela de fervura, depois ferve e aí é adicionada a fruta. Né? Na segunda fervura adiciona a fruta. Ou a fruta pode ser adicionada também no balde fermentador. O que mais tem se feito é adicionar no balde, porque aí a fruta não sendo fervida, a gente intensifica aroma e sabor dessa fruta. E isso que os exemplos que a gente tem tomado aqui da Catarina Sour tem trazido aí de interessante aí pra gente. E que, cara, tá sendo um estilo que realmente está surpreendendo muito. Queria ver a Catarina Sour sendo feita um pouco mais nos outros locais. Aqui a gente toma, aqui em Santa Catarina, a gente toma excelentes exemplos, né? E o festival agora que vai acontecer semana que vem em Blumenau, provavelmente a gente vai tomar algumas Catarina Sours que vão ser medalhistas, né? Espero, tô ansioso para estar lá. Inclusive a Easy Brew vai estar lá, né, na feira, tanto na feira de equipamentos e também nós vamos estar presentes 2 dias no site da Serva, na verdade no stand da Serva, fazendo braçagens ao vivo, fazendo cerveja ao vivo para vocês lá. Então nos visitem. Legal, então o butiá foi a fruta que você usou hoje, né? Isso, ainda não usei, que eu estou fazendo acidificação, tá dando processo de acidificação. A gente usou a levedura da Gabriela, da Levtech, a Bushnells, né, Gabi? Ela dá uma complexidade, ela não só produz ácido lático, né? Ela também produz alguns outros ésteres. Então ela tá balançando a cabeça, sim, então é isso tudo mesmo. E amanhã a gente começou a acidificar com 4,8 de pH, então a gente espera que amanhã já esteja próximo na casa dos 3. Uhum. Né? Se não tiver, a gente espera mais um dia, vamos ferver e fazer a lupulagem tradicional e bem pouco, né, na verdade. Uhum. E a fermentação com Saccharomyces. Mas vamos lá. Que legal, então a fruta é o butiá e eu recomendo vocês jogarem na fermentação. Só tenham cuidado que a fruta ela tem açúcares e ela deve ser fermentada. Então, após o momento que você jogar essa fruta, você tem que dar um tempo aí de 5 a 7 dias para que a levedura continue quebrando esses açúcares e que provavelmente vocês vão envasar em garrafa, né? Não leve essa quantidade toda de açúcares para a garrafa para que a garrafa não estoure, né? Então, a ideia é deixar essa fruta fermentar. Eu coloquei uma base Pilsen com 30% de trigo. Né? Pensei em 30% de trigo, pensando na Berliner Weiss. A Berliner Weiss tem por volta de 30% a 40% de trigo. Dei um leve toque de Carahel aí, 3%. Eu usaria no máximo 5%, porque essa cerveja também não tem que ser amber, ela não tem que ser tão caramelizada, tão intensa, só para dar um leve dourado nela, porque é uma cerveja bem leve. Então eu tenho que usar pouco de Carahel nesse estilo. Eu coloquei o lúpulo SAS somente a 60 minutos para dar por volta de 7 IBUs, no máximo 7, 8 IBUs para essa cerveja. Aqui eu coloquei 2 leveduras, né? Eu coloquei o Delbruck, o Lactobacillus delbruck, para fazer o Kettle Sour.
E aí eu ferveria, adicionaria o lúpulo, a fruta e depois mandaria para dentro do fermentador utilizando uma levedura, uma German Ale ou uma levedura de Wheat. Tá? Então a S33 aqui no caso, ela é uma levedura que eu uso bastante para Wheat ou também para estilos belgas com um pouco frutado, né? Não dá banana, como a T58, por exemplo, dá. O S33 é uma levedura considerada neutra, né, dentre as leveduras belgas. Fermentaria aí o S33 por volta de seus 18, no máximo 20 graus, não fermentaria muito mais do que isso. Essa é uma cerveja então aqui que eu coloquei que ela tem por volta de 5% de álcool, 7 BUs, 8.3 EBC de cor. Basicamente isso, né? Carbonatação média para baixa, né? Não uma carbonatação muito elevada. Terminamos. E quanto aos pHs, o que você recomenda, Matheus? pH de mostura, depois da acidificação? Eu acidificaria justamente, eu queria terminar a fervura com 4.8, que nem você fez. Eu iria tentar ter esse objetivo aí na fervura. Eu não sei se eu corrigiria o pH então durante a mostura, porque a beta e a alfa-amilase ela trabalha melhor a 5.6, 5.7, né, do que a 5.2. Esse é um assunto um pouco complexo, a gente deixa para outro momento. Eu acidificaria nessa cerveja na fervura. Deixaria ele por volta de 4.8 mesmo, 4.9 na fervura, para aí ela conseguir realmente azedar, né, e chegar ali com pH de por volta de 3.2 a 3.4 para essa cerveja aí, né, que tem que ter um pH. Uma água leve, talvez uns 60 ou 80 no máximo de cálcio, uns 20 de magnésio. Colocaria cloreto aí por volta de uns 80, 60. E o sulfato eu deixaria por volta também aí de 60 a 80. Então 1 para 1 cloreto sulfato. Não colocaria muito mais desses sais não. Deixar uma água um pouco mais leve do que as IPAs e do que as cervejas mais maltadas. Será que conseguimos falar tudo de Catarina? Podemos ir para o próximo? Que a gente tem 10 minutos aí para falar de mais 2 estilos. O próximo estilo é a Riz, também conhecida como Russian Imperial Stout. Uma primeira consideração sobre a Riz é o seguinte: a gente tem 2 formas de fazer ela. A mais comum é a gente utilizar açúcar de cozinha para chegar no álcool, nos seus 10% de álcool, né, que a gente precisa para esse estilo. A segunda forma seria utilizar apenas o mosto primário, não lavar o mosto, utilizar apenas o mosto primário para fazer essa cerveja. Aí ela ficaria bem densa. É aquela cerveja que na hora que você serve no copo, você vê aquele creme, né? Parece quase um alimento, né? Aquele piche, né? Grosso, denso. O mais fácil, né? O mais plausível de se fazer é utilizar açúcar de cozinha. Quanto? Por volta de 10 a 12%. Aqui na nossa cerveja a gente utilizou 2%. Vamos falar um pouquinho dos grãos que a gente utilizaria então. Eu colocaria uma base Pale Ale para deixar ela mais interessante. Então, olhando aqui no nosso software, eu coloquei um pouco de Munique também. Então, os grãos, o malte base aqui então vai ser 52% com 14%, então são 66% aí de malte base. É muito pouco malte base. Um cuidado especial que a gente tem que ter aí é o seguinte: vamos checar o iodo. Mas está muito difícil olhar o iodo porque essa cerveja é muito escura. Faz uma diluição para olhar o iodo, faz uma diluição de 1 para 2 ou 1 para 3, né, para checar esse iodo. Na dúvida, prolongue todas as rampas de temperatura em 50 a 70% do tempo. Eu daria aí 1 hora para a beta-amilase, a 62, 64 atuar, e eu colocaria de 30 a 40 minutos para a alfa-amilase entre 70 e 72 graus aí. Se eu não consigo ver iodo, eu estou na dúvida, eu prolongo todas essas rampas de temperatura, deixo um tempo a mais
agitando um pouco a panela, eu acabo acelerando um pouco da ação enzimática. Então o iodo é um problema. Um dos problemas das cervejas escuras é a gente não colocar malte caramelizado nela. A gente só colocar malte base e colocar malte torrado. Então a cerveja acaba ficando muito simples. A gente tem que colocar um pouco de malte caramelizado para dar mais corpo, deixar ela mais interessante, com mais vida. O malte caramelizado mais claro aqui é o Cara Red, eu coloquei por volta de 10%. Depois eu coloquei o Cara Aroma em por volta de 6% para dar um pouco mais de complexidade de caramelo para ela. Coloquei 2 maltes torrados, um torrado com casca, que é o da Castle Malt, o chocolate, em 6%, e coloquei o Carafa Special 3, aqui o Carafa sem casca, numa quantidade um pouco menor, por volta de 3, 4%. Então é uma cerveja que tem que ter de malte torrado aí de 8 a 10% no máximo. Não suba de mais de 10%, porque você pode ter um off-flavor que se assemelha a plástico, borracha queimada. É um erro comum nas Russian Imperial Stout, quando a gente utiliza uma quantidade de malte torrado em excesso. Lupulagem, a gente pode ter uma lupulagem ou americana ou uma lupulagem inglesa. Eu optei pela lupulagem americana. Utilizei 2 lúpulos que combinam muito bem com o torrado, que é o Simcoe e Centennial. Uma alternativa aqui seria o Cascade e o Columbus também, de lupulagem americana, né? Se fizesse uma lupulagem inglesa, eu colocaria Magnum de amargor, colocaria Fuggles, Skent Goldings ou até o próprio Goldings para acabamento na cerveja. Bem, coloquei para amargor então o Centennial a 60 minutos e a 15 Simcoe e Centennial e a 0 minutos Simcoe e Centennial também. Não fiz o dry hop, mas deixei essa cerveja com 84 IBUs. É um IBU considerável, né? A gente acha, nossa, uma Double IPA, né? Tem seus 80 IBUs, mas com o doçor todo que essa cerveja tem, esse amargor não fica tão evidente assim, né? Não sobressai tanto. Vai ficar evidente, lógico, no retrogosto, mas junto com o malte. A ideia é harmonizar, né? Equilibrar o amargor com o maltado dessa cerveja. Aí eu colocaria 3 pacotinhos de levedura. Colocaria uma levedura neutra frutada, não tem problema aí. Se você conseguir fazer um starter nessa levedura, é bom para ela começar a fermentar bem. Um outro ponto é a oxigenação. Faça uma boa oxigenação para que a levedura comece a fermentar de uma forma saudável, né? A Gabi está aqui olhando, eu falando, mas estou falando certo, né, Gabi? Né? Starter e uma boa aeração para deixar essa levedura fermentando de uma forma bem saudável. Essa cerveja a gente fez... Uma taxa de inóculo também alta, né? Uma taxa de inóculo alta, né? Porque você tem um certo estresse da levedura com pressão osmótica aí, né? A gente não quer off-flavor por conta da pressão osmótica, tem alguns off-flavors por conta de pressão osmótica aí da levedura. A gente não quer isso também. Temperatura de fermentação, o que você sugere? Fermentaria entre 18 e 20 graus se fosse uma levedura frutada, né? Se fosse uma inglesa frutada. A sua English que você acabou de lançar, Gabi, ela é frutada ou ela é mais neutra? A London é frutada. A London é frutada, então se vocês usarem a London da Levtech, é uma levedura frutada, fermenta mais na casa dos 20 graus, né? E uma neutra que você indicaria pra gente? Pode ser a American Ale. A American Ale, a levedura neutra, a American Ale da Levtech, aí você fermentaria por volta de 18 graus, né? Para deixar ela um pouco mais neutra. Então segue 2 sugestões de leveduras aí para vocês. A água eu subiria aí bastante aí o sulfato e o cloreto, faria 1 para 1, por volta de uns 120 de sulfato, 120 de cloreto. Deixar a água pesada. Deixar a água um pouco mais pesada. O cálcio, como é uma cerveja mais escura, eu posso subir um pouco mais, faria por volta de 120, no máximo 150 de cálcio. E o magnésio eu faria de 30, no máximo 50 de magnésio. Talvez teria que corrigir esse mosto com bicarbonato para subir um pouquinho o pH, já que tem bastante malte torrado. Bem lembrado, meu amigo. Uma coisa aqui é o seguinte, olha só, se você tem uma água neutra, na hora que você arria todos os maltes de uma Russian Imperial Stout, para mim, geralmente esse pH após arriar o malte, ele fica por volta de 4,7. A alfa e a beta amilase atuam bem por volta de 5,6, 5,7. Então, você não vai conseguir uma boa conversão. Uma boa conversão.
Então a gente precisa obrigatoriamente numa Russian Imperial Stout, numa cerveja que vai uma carga de malte escuro muito alta, usar o bicarbonato e corrigir o pH. Corrigiria aí por volta de 5.4, né? 5.4 para essa cerveja. Show de bola. E vale a pena adicionar os maltes torrados mais no final? Ou pode botar tudo no mash? Tem gente na internet perguntando se vale a pena adicionar esses maltes torrados só no final. Existem alguns estilos que são aceitos a astringência. Não tem problema. Não tem problema. Você não está cometendo um erro. Reparem que na minha receita eu coloquei uma parte de malte da Castle Malt chocolate, que tem casca, que tem a astringência, e eu coloquei um pouco de carafa que não tem casca e não tem a astringência. Eu deixei essa cerveja um pouco mais equilibrada, reduzindo um pouco da astringência. Eu colocaria esses maltes, moeria e colocaria tudo junto. Tudo junto. Tava o grist todo desde o início. Tudo junto. A gente estourou o tempo, vamos tentar falar em 5 minutos da última receita, que é a German Pilsner. Então, rapidinho, 5 minutos, depois você dá o cupom de desconto pra galera. A gente passa de novo o link aí para fazer a inscrição, o cupom de desconto do curso que a Ezebril tá lançando. E a gente dá de novo os links aí para baixar todas as receitas. Vamos lá. Vamos lá. Um dos principais pontos de se fazer uma Pilsen estilo alemã é considerar o IBU, o que a maioria das cervejarias artesanais no Brasil chama de Pilsen, inclusive as cervejas comerciais botam no rótulo Pilsen. Aquilo não chega nem aos pés de uma Pilsen. Essas cervejas que a gente vê por aí, as comerciais têm de 5 a 10 IBUs. Só a Heineken que tem 20 IBUs. As artesanais que as cervejarias fazem por aí tem por volta de 15, 18, no máximo 20 IBU. Na média, na Alemanha, a gente encontra essa cerveja por volta de 35 IBUs. Ela tem um amargor elevado e ela tem um sabor de lúpulo também interessante, que no retrogosto a lupulagem sobressai bastante ao malte. Tanto que a Pilsen na Alemanha não é uma cerveja básica do dia a dia. A cerveja básica do dia a dia é a Helles, porque ela tem menos amargor e tem menos lupulagem. A Pilsen é considerada por eles uma cerveja premium, né? que se toma de vez em quando só. Primeira coisa, então, vamos olhar o malte. Olha só o malte, eu estou utilizando aí malte Pilsen, 90% de malte Pilsen e quase 10% de malte Carahel. A finalidade do malte Carahel aqui é deixar a cerveja com um dourado um pouco mais intenso, deixar aquele amarelo um pouco brilhante, né? Aquele dourado meio brilhante, deixar ela com aspecto um pouco brilhante. Então eu boto 10% de Carahel. É opcional colocar aí uns 5, 10% de Carapils, que é para melhorar a espuma, e aí você tira do malte Pilsen. Então fica de 5 a 10% de Carapils como opcional se você quiser colocar. Não utiliza Pale Ale aqui. Pale Ale é um malte para se fazer cerveja ale, tá? Às vezes um pouco de Viena pode ser, mas Pale Ale não. Munique nessa cerveja também não. Nem pensar. Então, 3 maltes, o Pilsen, Carahel e um terceiro pode ser o Carapils. Ponto final. A lupulagem tem que ser uma lupulagem alemã, não vai colocar Saz aqui. Se a gente colocar Saz, a gente está fazendo uma Pilsen tcheca, né? Uma Bohemian, que tem um outro perfil. A lupulagem alemã ela é um pouco mais floral, mais delicada, mais condimentada. O lúpulo Saz ele é um lúpulo mais evidente, mais forte. Remete mais a um vegetal, né? A um herbáceo. Já a lupulagem alemã, da Pilsen alemã, remete mais a um floral, mais leve. Aqui eu utilizei o Mittelfru. Coloquei o Mittelfru desde o começo da cerveja, 60 minutos. Né? Não coloquei um lúpulo de amargor que tem um alfácido mais elevado, não. Coloquei o Mittelfru. A cerveja fica melhor assim. Coloquei uma lupulagem intermediária, e aí se usa aí 10 ou 15 minutos. E uma lupulagem a 0. O segredo dessa cerveja é uma boa lupulagem a 0 minutos. Essa cerveja não tem dry hop. Não tem dry hop. Por mais que você adore o lúpulo e queira dar aroma a ela, não tem dry hop. A gente tem que colocar uma boa de uma lupulagem no final de fervura, a 0 minutos, no Ripple. E aí é fundamental, lógico também, ter regulado bem o teu equipamento,
Reparem que aqui a gente está dando 5.3 IBUs. A gente regulou bem o equipamento e com isso a gente está calculando bem o amargor dessa cerveja. A gente tem que fermentar com uma cepa neutra. Tem que ser uma cepa neutra. Se a gente utilizar da Levtech, Gabi, German Lager. German Lager é a cepa alemã neutra que a gente pode utilizar para fazer essa Pilsen. A gente não pode utilizar uma cepa frutada como o S23, por exemplo. O S23 é utilizado para Bock, para Rauch Beer ou até para Bohemia Pilsner. Então aqui é uma levedura bem neutra. A gente vai fermentar. O segredo aqui é a 12 graus por 2 semanas. Lá no finalzinho da fermentação, vamos fazer parada de diacetil, né? Subir para parada de diacetil assim que a minha densidade chegar lá por volta de 1018, 1015, já sobe para 16 graus e faz a parada de diacetil. Fermenta por 14 dias no mínimo, tá? Não menos do que isso, para limpar bem a cerveja. Uma Pilsen alemã ela é maturada de 3 a 4 semanas. Mas em casa a gente pode fazer a partir de 2 semanas, 2 ou 3 semanas de maturação. A frio. A frio. Tem que ser a frio, abaixo de 4 graus, que é quando a gente realmente limpa essa cerveja. Eu deixaria a 1 grau Celsius. A água da cerveja. Eu colocaria uma água por volta de 80 de cálcio, 80 ppm de cálcio, colocaria uns 20 de magnésio. Cloreto e sulfato eu deixaria mais ou menos equilibrado aí. Eu puxaria um pouquinho mais para o sulfato, colocaria uns 100 de sulfato e uns 60, 70 de cloreto, para puxar um pouquinho mais para o sulfato. Bacana. Mais alguma pergunta da internet aí? Quem está na produção, pessoal? Leandro, tem mais alguma pergunta para a gente já se encaminhar para o fechamento? Que agora a gente já vai para o fechamento e vamos falar... Tudo certo? Tudo certo? O lúpulo adicionado do dry hop no final da fermentação, ele é removido quando vai para a maturação e vai ser adicionado outro dry hop ou não? Deixa tudo junto. Aqui na internet a gente tem uma pergunta se o lúpulo que a gente adiciona no final da fermentação a gente precisa remover. É o grande medo que a gente tem do gramíneo, né? Essa é uma longa discussão. Quem já viu as minhas aulas de lúpulo, a gente tem uma longa discussão falando do que dá gramíneo. Não é apenas o tempo de exposição que vai dar gramíneo. Isso é um grande erro que a gente comete. Existem N outras variáveis que interferem no gramíneo. A principal delas é a escolha da variedade. É a escolha da variedade. A gente não tem tempo de discursar demais sobre isso. Quem tiver a oportunidade de assistir aí um curso de lúpulo, aí a gente fala no mínimo uns 15, 20 minutos só sobre isso. Então a resposta é, se você está utilizando uma variedade de boa qualidade, que são essas que a gente pegou para fazer a New England IPA, Simcoe, Citra, Mosaic, Amarillo, Centennial, Equinox, Azacca, todos esses lúpulos novos. Cascade também? Não, Cascade já é um lúpulo mais antigo. Esse eu não deixaria por muito tempo. Mas todos esses lúpulos novos que dão um sensorial bem limpo, a probabilidade de você ter gramíneo é baixíssima. É muito baixa. Não retiraria então o lúpulo na fermentação primária. Não retiraria o lúpulo na fermentação primária. Mais alguma pergunta? Mais uma então para encerrar? Pode fazer dry hop numa Belgian, se for sem aroma. Se você pode fazer dry hop numa Belgian que ficou sem aroma. Bem, depende do estilo que você quer fazer. Se você quer fazer uma blonde, uma triple, uma double, uma quadruple, uma strong ale e você vai submeter isso para concurso, você vai estar fugindo completamente do estilo. Mas para salvar a cerveja, eu quero tentar melhorar, vale tudo. Se você jogar aí um dry hop talvez numa cerveja dessa, você esteja fazendo uma Belgian IPA, né? Ou uma Vit. Uma Vit. E também, gente, não precisa se prender tanto ao estilo. Faça a sua cerveja que ela fique boa. É isso aí. Chama de Zezinho, Mariazinha, Luizinho, enfim, o nome não importa. Faça uma cerveja boa. Falou só para salvar mesmo. Só para salvar. Então salvou bem, escolha bem teu lúpulo. E aí parte pro abraço. Cerveja. Mude o nome da cerveja. E não mande pro concurso. Não mande pro concurso. Dê pros seus amigos tomar que vai ficar muito boa. Mais Legal. alguma pergunta de internet? Não. Mais alguma, Não? Leandro?
está perguntando da carbonatação, mas não diz de qual assunto, ele falou de tantos ali. Alguém perguntou sobre carbonatação, mas não falou sobre que estilo, né? Geralmente no Brasil a gente usa uma carbonatação média para tudo, mas para as belgas e as Weiss que se usa uma carbonatação mais intensa, né? O resto, todos os outros estilos aqui é carbonatação média. Média. As inglesas talvez um pouquinho mais baixa, a Red Ale a Red talvez um pouquinho mais baixa, a Tripel um pouco mais alta, a Russian mais baixa. É isso aí. Queria pedir para a produção agora colocar, quem viu aí todas as receitas, colocar o link para vocês receberem todos esses arquivos. Vocês vão receber o link, preencha o formulário aí no site da Brau Academy, que em 2 dias úteis mais ou menos a gente manda os arquivos Beersmith e os PDFs. Produção, coloca pra gente, né? brauacademy.com.br/EasyTalk, tem um formuláriozinho lá, preenche. A gente manda esses arquivinhos para vocês. Bem, eu encerrei a minha parte, eu tô até suado aqui, né? Falei demais, né? Desembestei de falar, agora é o Fabrício que tem que falar, tem coisa boa pra gente aí. Então, se a produção pudesse colocar o link ali do acesso do curso. Mas eu vou te convidar para falar um pouquinho do curso, Matheus. Tá. A gente não tinha combinado isso, né, antes, né? Não. Eu achei que era só você que ia falar. Vamos colocar na tela ali o curso, só para falar um pouquinho do curso oficial da EasyBrew. Do curso que é brauacademy.com.br/EasyBrew. /EasyBrew. Você consegue botar no seu computador, Matheus? Então você vai ali no site da Brau Academy. .br/EasyBrew. Você está com a conexão desligada. Conexão à internet, deixa eu abrir aqui o Wi-Fi. Produção, mais um pouquinho. Na hora que eu falar assim, você coloca no meu computador. Só mais um segundo, pessoal que está em casa aí, que a gente está abrindo a internet aqui. Como tudo é ao vivo, né? A gente às vezes demora um pouquinho, né? Não tem aquele corte. Aí. Produção, pode espelhar meu computador. Se você digitar então brauacademy.com.br/EasyBrew, você cai numa página no site da Brau Academy, onde que a gente tem a apresentação do curso. Ele é um curso de produção, um curso básico de produção que a gente gravou, né, Fabrício? Lá em São Paulo, quando o Fabrício foi para São Paulo no ano passado, a gente gravou utilizando uma panela, né, a K30. Isso. Foi a K30, a gente fez a receita de uma Blonde Ale com a K30. Então a gente tem aqui todos os aspectos, né, de um curso básico. A gente fala de ingredientes, a gente fala sobre produção. E na produção a gente fala um pouquinho sobre o manuseio da K30. É um curso de 3 horas e 30 de duração, né? Com isso você tem acesso ilimitado aos vídeos, né? Faz download da apostila. A gente inclui vocês ali nos grupos da Brau Academy, né? Preenchendo aqui o formulário de inscrição, né? Coloque todas as informações no formulário, clique em enviar. Na próxima tela, quem digitar o cupom de descontos, produção, coloca pra gente o cupom de desconto, os 10 primeiros que... Esse curso custa R$250, né? O preço normal, mas pelo valor de lançamento que a gente está colocando é de R$199. Para os 10 primeiras pessoas que digitarem o código de cupom EasyBrewers. Então, na hora que você terminar esse formulário, você vai ser direcionado para uma página do Monetize, onde ele vai fazer a cobrança, né? Pode ser pago em cartão, parcelado também. E daí na finalização do pedido você coloca EasyBrewers e vai ter direito ao desconto. Tá? Pode ser todas as pessoas que quiserem estar adquirindo o curso, está liberado, não precisa ser só as pessoas que têm o equipamento, né? Para quem quiser também, né, aprender, e esse curso não vai sair do ar, né? A gente vai deixar ele... Sim, vai deixar. O desconto é para os 10 primeiros, quem quiser aproveitar, faz a compra e os 10 primeiros teriam esse desconto. E aí, lógico que depois do curso vai dar vontade de comprar aquele equipamento, hein? Com certeza. Eu queria um para mim, eu tô convencendo ele a me dar um equipamento, mas eu não convenci ainda. A gente não falou sobre isso ainda. Bom, então é isso aí, gente. A gente agradece aí a presença de vocês, como é que a gente fala? A audiência, né?
E já a gente vai preparar um próximo Easy Talks, a gente vai falar sobre eficiência, vamos gravar lá no nosso showroom. Então o Easy Talks 7, daqui a 15 dias a gente está preparando para fazer isso lá no nosso espaço. Valeu? Uma boa noite para vocês. Obrigado, Matheus. Muito obrigado mesmo. Muito boa aula, parabéns. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa, né? Foi super rápido aí, mas acho que alguma coisa eu posso ter deixado aí para vocês. Obrigadão também ao pessoal da produção que está nos dando apoio. E é isso aí. Uma boa noite. Valeu.